Shalom, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor tem misericórdia de nós a cada dia, renova a sua misericórdia a cada manhã. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo e na sombra do onipotente Deus nós estamos descansando, dizendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel, nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Porque os seus anjos o Senhor já deu ordem a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentam com as suas mãos, para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspide, calcamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque nós temos amado ao Senhor e temos colocado no alto refúgio. Porque nós conhecemos o seu nome, quando nós lhe invocamos, ele nos responde. Ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Bendito seja o nome do Senhor pela presença da pastora Elizabeth, como sempre, a primeira da turma, dos fiéis que estão conosco, aprendendo mais e se chegando mais a Deus. Como diz o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos a conhecer mais ao Senhor. Então, temos aqui também a Célia, já chegou aqui a Célia também. E vamos chegando devagarinho, cada um dos nossos fiéis companheiros, interessados em conhecer ao nosso Deus. Hoje eu quero dizer para você que nós vamos estar com capítulo 4 e 5. Capítulo 4 e capítulo 5 de Juízes. E que o nosso tema é coisas fracas confundem as fortes. Está baseado em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Coisas fracas confundem as fortes. Isso é algo de Deus. Deus que nos ensina isso através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Coisas fracas confundem as fortes. E nós vamos ver nesses capítulos aqui, 4 e 5, que realmente alguém que é considerado fraco confundiu os fortes, que é a nossa querida Débora. O que é que as pessoas pensam da mulher? Que a mulher pensa e realmente o Senhor fala na sua palavra, que a mulher é o vaso frágil. Deus também fala isso. Então, se ele fala, porque é verdade. Pois, esse vaso frágil, quando Deus usa, confunde os fortes. Vamos lá, vamos estar aqui vendo o que é que Deus está nos mostrando nesse capítulo 4. E também lembrando o que aconteceu no capítulo anterior. Vocês viram que tivemos o primeiro juiz de Israel, que foi o Otoniel, sobrinho de Caleb, esposo da sua filha. Foi o primeiro juiz de Israel. E depois nós tivemos o Eude, que também foi juiz de Israel. Com a atuação de Otoniel, teve um descanso de 40 anos. Israel descansou 40 anos, mas ele morreu e voltou a desobedecer novamente e tornaram ser castigados. Cada vez que Israel desobedecia, Deus deixava que os inimigos prevalecessem sobre eles. Mas eles tiveram descanso durante a atuação de Otoniel. Depois o Eude também, mais 80 anos de descanso. Então o povo de Israel não era brincadeira, mesmo sabendo que a bênção estava no obedecer, mesmo assim eles desobedeciam. Será que está sendo igual agora a igreja também? Mesmo sabendo que a bênção está no obedecer e a gente continua desobedecendo? Será que estamos fazendo a mesma coisa? Eu acredito que sim. Mesmo com tudo que Deus tem nos ensinado, que nós devemos obedecer,
Mesmo assim, a gente continua desobedecendo. Passaram-se os dias de quarentena, os dias estão se passando, os dias estão se passando, e a gente está vendo que aquela palavra do Senhor, para que a terra seja sarada, não está tendo prática. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. A gente sabe que tem algumas pessoas, mas no meio de milhares de cristãos, está vendo isso? Era para um ou dois somente? Ou para todos os cristãos? Ou para a noiva do Senhor Jesus, que são milhares de cristãos, filhos de Deus? Então a gente precisa abrir os olhos espirituais e saber que não tem outra prioridade, não só nesses dias, mas em todo o tempo, que não seja a oração. A gente precisa orar. Eu preciso orar. Deus está falando comigo, não sei se está falando com mais alguém. A gente precisa orar. Quando se fala orar, não quer dizer que é somente você estar o dia inteiro dentro de um quarto orando. Isso quer dizer que você não pode perder o foco. Você tem que estar na cozinha, pensamento ligado na sala do trono, sofrendo com aqueles que estão sofrendo, vendo quantos estão já na falta dos seus entes queridos, que partiram precocemente, fora do tempo. Então, se a gente for nesse sentimento de compaixão, a gente vai ficar o tempo todo orando sem cessar, como Jesus falou. É orando sem cessar. Cada passo, vai na máquina botar roupas para lavar. Isso as mulheres. E os homens lá onde estiverem, no volante, nas suas correrias para ser o provedor da casa. Eles têm que estar mesmo nos seus trabalhos e orando onde estiver. No volante, na empresa. Não impede orar. Você tem um Espírito Santo dentro. Então você pode estar o tempo todo em oração e isso ninguém vai lhe ver, ninguém vai saber. Não precisa ninguém saber, você está ali, não precisa nem falar alto. É uma vida de oração. Nós estudamos, já aprendemos tanto nos encontros, oração como estilo de vida, pois isso é o tempo. Nunca foi tão necessário como agora. A igreja precisa obedecer. Precisa se distrair menos. A gente ainda está fazendo piadinha com as coisas sérias. É muito sério o que está acontecendo na terra e a gente precisa orar. Deus está falando comigo, não sei se está falando com mais alguém. Então, pois aqui Israel não era diferente não. Veio Otoniel, depois de todo aquele fracasso no primeiro capítulo, no segundo capítulo, chega no terceiro capítulo, aparece o Otoniel para ser o juiz, melhoram as coisas. Otoniel morre e eles voltam a fazer as mesmas coisas. Aí vem o Eude, aí melhora tudo. Daqui a pouco o Eude morre e eles voltam a fazer as mesmas coisas. Vamos ver agora no capítulo 4. Aqui está. Vamos notar que essa narrativa aqui do capítulo 4, ela passa a tratar da situação do sul, a situação que está vendo do sul para o norte da Palestina. É bom ver um pouquinho da geografia também. Está acontecendo isso, essa situação que nós estamos vendo dos israelitas, as perseguições dos inimigos, quando eles desobedecem. Nessa narrativa aqui de Juízes 4, isso acontece aqui do sul para o norte da Palestina. Após 80 anos de paz, já tinha passado 80 anos de paz. E aí, essa paz que se segura depois de Eude, essa paz foi assegurada depois de Eude, por 80 anos. E aí, depois de ter Eude detonado os moabitas, ficaram nessa paz. Deus permitiu que, depois de tudo isso, dessa paz, que eles tornam a desobedecer, aí Deus permite que o rei cananeu oprimisse as tribos israelitas novamente, naquela região, por um período de 20 anos
novamente está o povo sendo atribulado pelo rei cananeu. Tudo quando o povo de Israel saía dos princípios, quando quebrava princípios. É bom que a gente aprenda com os erros de Israel. Nós só temos aflições merecidas, porque a aflição tem todo jeito, mas eu quero saber essas que a gente merece, que está sendo punição de Deus, essas só vêm quando a gente desobedece. É assim que aconteceu com Israel. A história de como o jugo da opressão fosse quebrado, por o jugo da opressão sendo quebrado, agora vem a Débora para isso acontecer. Esse jugo ser quebrado, essa opressão ser terminada. Vem a Débora. Débora, ela não esqueceu, ninguém ficou esquecido do nome do seu esposo, não. Sua esposa era Lapidote. Então, ela não foi uma mulher que ela passou na frente do seu marido, ela foi agraciada pelo Senhor e teve o dom de profecia, e ela julgava, foi escolhida como juíza de Israel, e o privilégio é que era uma mulher que ouvia Deus, que tinha os recados de Deus. E quando isso acontece, seja homem ou mulher que recebe os recados de Deus, que transmite a palavra de Deus, tem que ser respeitados por todos. E o problema nosso é esse. Desde o tempo de Israel que é assim. Desde o princípio que é assim. Não é somente o homem que tem que ser ouvido quando se trata do Espírito de Deus falar. Quando é o Espírito de Deus usando, tanto faz homem como mulher, é para ser ouvido. E graças a Deus que aqui nós temos um homem que valorizou isso, que entendeu isso, o Baraque. Ele teve essa atitude de entender que Débora estava sendo usada por Deus, trazendo os recados para Israel, trazendo as profecias para Israel, e ele não se incomodou se era mulher ou se era homem, quer saber que ele estava ouvindo Deus falar. Então, ele não se incomodou de ser uma mulher que estivesse transmitindo a mensagem. Muita sabedoria de Deus na vida de Baraque. Se ele não tivesse essa sabedoria, Israel tinha sido detonado. Porque os inimigos que estão aqui enfrentando Israel agora são inimigos aqueles que têm carros de ferro. É como se tivesse ter um carro de ferro naquela época, é como se tivesse hoje as armas que tem hoje sofisticadas, que pode detonar o mundo em questão de segundo, pois a potência de um carro de ferro era semelhante a isso naquela época. Os inimigos que tinham esses carros de ferro, Israel não teve acesso a carro de ferro, ele não teve acesso a esse tipo de material. O ferro não foi ainda algo que tivesse disponível para Israel produzir seus carros. Então, mas tinha os inimigos que tinham esses carros de ferro, porque tinha acesso ao ferro e construir os carros de ferro. E esses carros de ferro era como se fosse digamos que a arma mais sofisticada que tem na nossa época hoje era comparada àqueles carros. O inimigo que tinha esses carros, os outros, as pessoas que eram ameaçadas por eles, tremiam na base, porque sabia que era a morte certa quando eles iam aqueles carros. Nas rodas eram implantadas lâminas que cortavam, decapitavam os inimigos lá indefesos, andando, que tivesse de cavalo, o que fosse, eles iam aqueles carros poderosos e passavam e cortava tudo. Era morte, era ameaça, era morte certa para Israel se não tivesse Baraque valorizado a profetisa e ouvido as orientações que Deus deu através dela para Israel ser vitorioso. Então é bom que a gente aprenda também essa lição. Eu sei que quem me ouve são mulheres, mas não esqueçam que quando uma mulher fala através do Espírito Santo, trazendo a palavra de Deus, os homens precisam também ouvir. O homem não é para estar ouvindo, quando a mulher está daquele nível que Deus fala, que é uma goteira, que fica rixosa, que fica falando
que não fala coisa com coisa, que não é dependente do Espírito Santo, que não fala a palavra. Essa aí não é para ninguém nem ouvir, não é somente o homem, mas ninguém. Mas quando se trata de uma mulher de Deus, uma mulher que tem compromisso com a palavra de Deus, uma mulher que procura entregar a palavra do jeito que ela é para ser ouvida por todos, por homens e mulheres. E tem tido muito prejuízo na terra por essa falta de respeito às mulheres que são realmente comprometidas com Deus, muito prejuízo, porque a mulher tem essa vantagem. Se ela fala como boca de Deus, se Deus a toma para falar, não esqueça que ela tem o privilégio de ver detalhes. Então Deus usa poderosamente uma mulher pelo fato do dom que Deus já deu à mulher de captar os detalhes de cada coisa. Então homens orgulhosos que não querem depender de uma ministração, não querem ouvir uma palavra trazida por uma mulher, têm perdido muito por conta disso. Porque quando Deus, é assim, Deus pega o que não é, como o nosso tema é esse. Coisas fracas que confundem as fortes. Então dá para confundir, porque a mulher é frágil, a mulher é um vaso frágil. Mas o próprio Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 27, capítulo 1, versículo 27, que ele pega o que não é, faz ser. Então um homem sábio, que sabe que a mulher não é nada, que é um vaso frágil, mas se ele vê que Deus está usando essa mulher, se ele for sábio, ele vai entender que naquele momento ele está querendo confundir os fortes. E ele vai parar para ouvir. Porque Deus está fazendo o que ele diz em 1 Coríntios 1, 27. Pegou algo fraco para confundir os fortes. Ele aí para e vai ouvir. Para não ter problemas sérios. Porque Deus gosta de pegar o que não é fazer ser. Tudo isso está em 1 Coríntios capítulo 1. Ele pega no que não é para fazer ser. Então tem uma mulher que Deus usa, que Deus está trazendo a palavra através dela. O homem que foi inteligente, que usar a inteligência, ele para ver se não é Deus que está querendo confundir os fortes. Trazendo justamente respostas, saídas de problemas, soluções de problemas, através justamente dessa mulher. Esse é um grande exemplo para nós aqui na Bíblia. A Débora, ela estava numa época bem pior do que a nossa. Se hoje tem ainda esses preconceitos, eu não vou ficar ouvindo apóstola. Como é que eu vou ficar ouvindo apóstola? Eu estou aqui para ouvir mulher. Hoje ainda existe isso. Eu estou aqui para ouvir negócio de bispa, negócio de pastora. Estou aqui para ouvir meu apóstolo, o meu bispo, o meu pastor. Então, muitos têm perdido a bênção do Senhor porque estão com preconceitos. Quando o Espírito de Deus toma uma mulher para falar, não se esqueça que ele encontra um pano de fundo, ele encontra uma base que é algo tremendo, que é justamente a parte mais aproveitável da mulher, que é essa de saber, dela estar vendo os detalhes. Detalhes é importante, queridos. E Deus deu esse dom para a mulher. Então Deus pega uma mulher na profecia, ela vê os detalhes, ela fala coisas que um homem não iria falar. Porque ela vê os detalhes. Então tem muitos perdido oportunidades, principalmente agora, onde filhos e filhas estão profetizando, e a pessoa deve examinar de tudo e ver e escolher a parte boa. É algo frágil? Deus diz que a mulher é frágil, mas tem que ver o que Deus está fazendo através dela. Tem que parar para escutar. E o que se vê é que a maioria dos homens não param. Pode ser a mensagem mais importante que Deus queira trazer, mas se for através de uma mulher, eles não param para ouvir. E aí onde está o problema, que Deus pega a coisa que é fraca para confundir as fortes. Vai surpreender. Esse confundir aí vai surpreender. Você não esperava que aquela mulher ia fazer, que Deus ia usar. Olha o que acontece aqui com a Débora. Quem esperava isso? Nunca Israel teve uma vitória semelhante a essa. Uma mulher destruiu o inimigo. Uma mulher.
E Débora profetizou isso. Que uma mulher ia destruir o inimigo. Detonou o inimigo. Uma mulher. Assim como Débora profetizou, assim aconteceu. A Jael, esposa do Heber, recebeu o Jabim, o Sísera. Jabim é o rei cananeu. E o Sísera, capitão lá do exército, famoso, com seus carros, os carros de ferro, que estavam lá no riacho de Quizon, que era um riacho que ficava ao pé do monte, se eu não me engano, o monte Tabor, se eu não me engano é o nome do monte Tabor. Então esse riacho passava ao redor ao pé desse monte. E eles, os carros poderosos de Sísera, estavam lá, nesse lugar. Mas eles não contavam com o que Deus ia fazer. E Deus fez o que eles não esperavam. De repente caiu uma chuva muito forte. Aquelas chuvas potentes mesmo. De repente. E ali aquele riacho que geralmente estava sempre seco, enche, transborda. E muita lama. E os carros poderosos do inimigo ficaram atolados. E aí eles ficaram sem ter para onde, sem defesa. O que eles confiavam era nos carros. Por isso que a Bíblia diz que o Filho de Deus não confia nem em carros, nem em cavalos, mas confia no Senhor. Então o inimigo de Israel estava confiando nos carros deles, nos carros poderosos, que eles estavam ali para destruir Israel. Aí de repente o Senhor vem com a sua chuva, confundiu confundiu os adoradores de Baal, porque eles eram adoradores de Baal, e eles tinham Baal como controlador da natureza, o Deus da fertilidade. Então a chuva, eles achavam que Baal mandava na chuva, tinha poder sobre a chuva. E de repente ele viu que seu Deus não valia nada, porque eles ficaram atolados com seus carros poderosos dentro da lama, daquele riachinho insignificante que agora estava inundado, e tinha enchido por causa da chuva, e agora eles não podiam sair dali. E estava agora Israel praticamente, já estava com a vitória nas mãos, porque o que eles faziam, o inimigo temia, era justamente os carros. Se os carros estavam atolados, então Deus entregou os inimigos de Israel nas mãos de Israel. Mas aí não bastante para a gente parar por aqui. O mais interessante ainda vem pela frente. Então Sísera sobe, não podia mais, capitão, né, valentão, o poderoso Sísera. Aí ele não tem mais saída, ele viu que não podia mais afrontar, não podia mais enfrentar Israel com seus carros poderosos, porque estavam atolados na lama que o Papai do Céu, lindo e maravilhoso, fez com que atolasse, mandando bastante chuva. Agora só restava subir. Como? Sozinho, né? Desesperado, fugindo, porque de repente eles estavam na mão de Israel. Ele aí, desesperado, ele foge para se esconder na casa de Jael. E ele pensava que Jael era sua amiga. Não sabia que Jael tinha amizade com Israel. Pelo menos o seu esposo, que eram queneus. E os queneus estavam de amizade com os hebreus. E eles não sabiam. Ou na hora do desespero nem lembrou. Aí foi se abrigar onde? Na casa de Jael. Quando Jael veio bater na porta, ela abre, e era um costume da época, dos orientais, um homem não podia bater na tenda de uma mulher, para entrar na tenda de uma mulher, somente o pai e o marido podiam fazer isso. E Jael, na sua ousadia, ou seja, melhor, pelo medo, né, fugindo, achou que ali seria o lugar do seu refúgio, da sua maneira de se salvar.
E aí ele entra e ela recebe. Isso aí já era suficiente para ele se sentir seguro pelo fato de que ninguém procuraria um homem na tenda de Jael, a não ser o marido e o pai. Se não era costume de uma mulher receber um homem numa tenda, na sua tenda, a não ser seu marido ou seu pai. Então, o Císara se sentiu seguro. Bem, eu bato aqui, se ela é minha amiga, ela abre, me guarda, e ninguém vai me procurar aqui, porque aqui é a tenda de uma mulher, e ninguém vai procurar um homem, a não ser o marido ou o pai da mulher na sua tenda. Então, estou seguro. E Jael recebeu muito bem, como era costume dos orientais, cuidar bem dos hóspedes. E ali eles estavam bem, ela cuidou bem dele. Atendeu direitinho, como se não tivesse acontecendo nada. Porque era uma coisa errada ele bater na tenda dela. E não pode ir na tenda de uma mulher, não sei, marido e pai. Mas ela fez de conta que não estava entendendo nada. E de uma maneira bem traiçoeira, ela preparou, fez tudo como se faz com o hóspede, todos os cuidados necessários. Aí foi que Císara se sentiu mais seguro ainda. Aí eu tô bem, tô em casa. Com a hospedagem dessa, aqui ninguém me procura, eu tô ótimo. É dessa vez que eu só vou contar a vitória. Consegui me sair dessa situação. E aí, Jael espera o momento certinho, onde ele já está lá, e pega a estaca da tenda. As mulheres eram acostumadas, elas tinham uma habilidade em relação às estacas. Fazendo tendas, o povo nômades, o povo que anda de tendas, fazendo tendas, tanto mulheres como homens, todos sabem como cuidar de estaca, como fincar uma estaca, como tirar, como fazer. E ela estava hábil, sabendo de tudo como fazer. Ela pega uma estaca da tenda e enfia no Císara e mata o Císara. A maior vergonha que um exército inimigo de Israel podia passar foi essa. Porque de todas as histórias que nós temos de Israel, não se vê uma onde o inimigo morreu assim, pela mão de uma mulher. Pela mão de uma mulher. Isso que é o mais lindo. Deus tem muita coisa, muitas histórias lindas para nós estarmos observando, muitas lições. Ele pegar justamente algo que não é nada, o vaso frágil, uma mulher, para matar um capitão poderoso inimigo de Israel. Isso é que é Deus, viu? Isso é que é Deus. Está conhecendo mais a Deus? Está conhecendo. É para isso que nós estamos aqui. Estamos aqui baseados na palavra de Oséias 6, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, isso é que é Deus. Ele não fala para negar a sua palavra. A sua palavra é forte. A sua palavra é viva e eficaz. A sua palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. Quem medita na sua palavra de dia e de noite é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Então a palavra do Senhor está aqui mostrando isso a cada momento, que ela é poderosa. Ele diz que o que é fraco, coisas fracas, pode confundir as fortes. Ele fala que é em 1 Coríntios, na Nova Aliança. Como eu já disse a você, a Bíblia se responde, a Bíblia se explica. Então, está o Senhor falando isso que é em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Muito tempo depois que já passou essa história. Aí você vai ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e diz, como é isso? As coisas fracas confundem as coisas fortes. O Senhor pega o que não é e faz ser. E você pode estar assim olhando e dizendo, o que é isso mesmo? Mas se você já leu a Bíblia toda, ou se você está nos acompanhando pela primeira vez, você vai ver que coisas que você lê na Nova Aliança, no Novo Testamento, você tem resposta na própria Bíblia.
Então, esse mesmo é um texto que você pode ler, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. O Senhor pega o que não é e faz ser, o Senhor pega as coisas que não são e faz ser, pega o que é fraco e confunde os fortes, e você fica assim pensando que é bem isso, hein? Aí você já vai lembrar desse fato, da Jael, uma simples mulher, matando um homem famoso que era inimigo de Israel. E matando com o quê? Com a arma tão assim, né, inesperada, uma estaca da sua própria tenda, que ela pega e mata o homem. Tá vendo você? Leia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que você sempre terá a resposta do que você lê. Você poderia ter lido muitas vezes 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, e ficar assim meio vagando. Confunde as coisas fracas, confunde as coisas fortes. O que não é, o Senhor faz ser. Pois é, pegou o que não é. Quem era Jael? Que valor tinha uma mulher naquela época? Pois ela que matou. Do nada, ela não estava preparada com espada, com aquelas armas sofisticadas. Não, com a estaca da sua própria tenda. Usando a sua habilidade. Olha aí os detalhes na vida da mulher. A mulher é detalhista, não é? Ela está sempre observando tudo. Então, de tudo que ela estava ali aprontando em uma tenda que ela costumava fazer, ela prestou bem atenção no detalhe de uma estaca, como pode ser uma poderosa lança. Tchá! Fincar na pessoa e pronto, acabou a pessoa. Detalhes, detalhista, porque, olha, a mulher assim, ela vai captando tudo. Por que essa ideia? Porque a mulher não deixa passar nada. Que arma eu tenho? Ah, sim, uma estaca. Ah, sim, como é que eu uso? Como eu uso uma lança. Tchá! Pronto. Tá vendo vocês? Quantos homens perdendo, hein? De estar ouvindo os detalhes que Deus fala através de uma mulher. Eles que só sabem ver o todo. Era que mais deviam ouvir as mulheres. Porque as mulheres vê o total. Elas veem os detalhes. Eles veem somente tudo. Que isso seja mais uma lição para nós. E sabemos que os homens a essa altura não têm me ouvindo, porque realmente é assim mesmo, né? Os homens não querem ouvir as mulheres. Mas, quem sabe um dia, alguma esposa fala desse vídeo para eles, e eles vão começar a ficar furiosos, ficar curioso, dizer assim, eu vou passar a ouvir agora diante as mulheres. Para não perder as oportunidades que Deus está dando. Uma mulher detonar um exército inimigo de Israel. Agora, nós sabemos que tudo isso não podemos deixar de lembrar que foi o Todo-Poderoso que usou. Mas porque ela deu lugar. Deu lugar. Ela podia... a mulher vê todos os detalhes. Não, ela podia dizer, bem, eu não tenho arma aqui nenhuma aqui. Esse homem bem que merecia morrer, né? Porque está contra o exército de Israel, eu sou amiga de Israel. Não sou israelita, mas sou amiga. E eu bem que eu podia ajudar. Mas não estou vendo uma arma aqui. Não. O Todo-Poderoso providenciou a chuva para deixar os carros do inimigo atolados, para providenciar o próprio inimigo se entregar de uma maneira indireta. De uma maneira indireta, ele foi se entregar para a mão da pessoa certa, de alguém que não era amiga dele, era do povo hebreu. A mesmo que o marido, o Heber, fosse amigo, mas ele não estava presente. E ela, como amiga do povo hebreu, fez o que deveria ser feito. Deu a vitória para o povo de Israel. Mas sendo que Deus providenciou tudo, nunca, seja homem ou mulher, todos nós só somos instrumentos na mão do Senhor para obtermos as vitórias das nossas vidas e na vida das pessoas que nos cercam. Porque quem é o Deus de vitória é o eterno, poderoso Deus que está conosco. É Ele que nos dá realmente a vitória. Porém, não se esqueça que tem alguém para ser usado. E você, como mulher, não se iniba. Saiba que o Senhor tem você como importante. Apesar de ainda continuar o preconceito em cima da terra,
dos homens não quererem ouvir as mulheres, mas Deus vai fazer muitas surpresas nesses últimos dias através das mulheres. Porque é um tempo onde tem profetisas, tem uma chuva de profetisas. O Senhor não mente. Ele diz em Atos 2,17 que nesse tempo, nesses últimos dias, profetas e profetisas, filhos e filhas estariam profetizando. Então é tempo dos homens abrirem a visão e procurarem ouvir as mulheres, porque está difícil para eles progredirem sem ouvir as profetisas. Porque Deus não tem nada desperdiçado. E Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele usa alguém, é para todos estarem realmente procurando receber o que Deus tem para passar através dessa pessoa. Então, que os homens se despertem através dessa história da Débora. E que Débora está nesse ponto aqui. Qual é a parte de Débora? Como juíza. É que ela profetizou isso tudo aí. E qual é a parte de Baraque? É que Baraque foi humilde. Foi buscar ajuda de Débora, como profetisa do Senhor. Ele viu a coisa feia. Israel, para perder a batalha, porque Israel não tinha carros de ferro, só tinha um Todo-Poderoso, e sempre tem. Mas era preciso que eles estivessem conectados, porque todas as vezes que Israel estava desconectado de Deus, eles perdiam as batalhas. Então, Baraque se humilhou, recebeu a orientação da profetisa, e Deus deu a vitória do seu povo. E assim nós ficamos com resumo, né? Porque se você ler cuidadosamente, você vai ter muito mais para aprender. É bom que você pegue os capítulos 4 e 5 de Juízes. Você vê que no 4 é falando, e em conversa, e no 5º é um cântico de Débora, mas falando do mesmo assunto, da vitória de Débora, das bênçãos que Deus derramou sobre Israel, nessa batalha que foi vencida por uma mulher. Débora foi apenas instrumento para profetizar. E Jael foi instrumento para matar. Mas quem deu a vitória foi Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Porque, mais uma vez, o Senhor está nos ensinando como conhecê-lo, que é pela sua palavra. E o que conhecimento a gente recebeu de Deus nessa hora? De que Ele usa o que Ele quer. Pega o que não é e faz ser. Pega coisas fracas e confunde as fortes. Ele confundiu todo o inimigo ali naquele dia, não é? Todo inimigo pegou os carros, atolou, pegou uma mulher do seu povo, uma mulher israelita, e fez matar o seu capitão, o seu chefe de exército. Então Deus confundiu ou não confundiu ali? Confundiu os fortes. Eles estavam fortes, se sentiram os tais. E Deus confundiu mesmo. Primeira coisa eram os carros de ferro que eles estavam confiando, que era a arma mais sofisticada da época. Atolou no lamaçal com a chuva que Deus mandou. Segunda coisa é seu capitão ser morto por uma mulher. Pronto. Então, eis aí o nosso tema. As coisas fracas confundindo as fortes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deus realmente confunde. Ele mostra o seu poder, pega o que não vale nada, que não é nada, e faz ser. E é isso que Deus está fazendo nesses últimos dias. Pegando o que não é nada, que é a mulher, e fazendo ser. E não se esqueçam, dá sempre a oportunidade de seu avô, seu primo, seu tio, seu colega de trabalho, ouvir as suas pastoras, as suas missionárias, as suas bispas, as suas apóstolas, a sua apóstola. Se tiver mais de uma, dê sempre a oportunidade para si. Não é somente que ela fala só para mulheres, não. Fala só para mulheres, mas tenha certeza que os homens também são abençoados. E sempre que houver algum homem ouvindo, serão abençoadíssimos, porque eles vão aprender como Deus pega o que não é para fazer ser. A primeira lição que eles vão receber é essa. É essa mulher que está fazendo isso? Aí realmente Deus pega o que não é e faz ser. Ele vai aprender essa lição. De 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Quando o homem vê uma mulher sendo usada por Deus, no mínimo ele vai aprender que Deus realmente pega o que não é e faz ser. Que é o que aconteceu com todo Israel. Não somente ficou confundido o inimigo, como Israel ficou também extasiado, ficou
sem saber o que dizer diante da vitória esmagadora que Deus deu para eles através de uma pessoa amiga de Israel, uma mulher que nem era israelita, mas que Deus quis usar. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então leiam mais. Qualquer dificuldade me procure. Se eu fiz algum versículo, der algum versículo errado, também me digam, porque às vezes a gente pula versículo, dá um versículo errado. Alguma coisa que tiver que não foi legal, pode me dizer, mas não deixe de estarem repassando o assunto, porque nós sabemos que conhecer Deus é a gente se interessar pela sua palavra. Não fique somente ouvindo o que eu falei, mas repassem, leiam o capítulo 4, capítulo 5 de Juízes. Nós estamos no livro de Juízes, capítulo 4 e 5. E já comecem a ler o capítulo 6, que em nome de Jesus amanhã, ao meio-dia, em nome de Jesus Cristo, estaremos com o capítulo 6 e quem sabe o 7º também. A depender do assunto, se estiver ligado, como o de hoje. O 4 e o 5 estão ligados. Aí nós fizemos um resumo logo dos dois. E aí amanhã, se Deus permitir, o capítulo 6 e talvez 6 e 7 também. E quanto mais a gente for acompanhando os livros da Bíblia, nós vamos conhecer mais o Senhor. Eu estou muito satisfeita, muito feliz com vocês que ficam nessa live no meio-dia comigo, que é sinal que eu tenho pessoas que estão realmente conhecendo a Deus e serão cooperadoras nessa grande obra do Senhor aqui na terra. Na verdade, serão as nossas profetisas desses últimos dias. Porque quem conhece a Deus sabe o que falar de Deus, sabe trazer os recados de Deus, e aí já sabe quais são as profetisas. São essas pessoas. Que hoje a profecia é justamente você entender, saber a Bíblia. Não é como antigamente no Antigo Testamento, que o profeta ele não tinha uma Bíblia, ele ouvia a Deus diretamente e trazia os recados para o povo. Hoje, nós sabemos que já temos uma Bíblia completa e aí nós profetizamos dessa maneira, trazendo as mensagens que estão na Bíblia. E cada um de vocês que estão, assim comigo, juntos estudando a palavra, são as profetisas desses últimos dias, que estarão levando a palavra onde quer que chegarem, confundindo aí, porque nós sabemos que somos o sexo frágil, somos aquelas que não somos nada, não somos consideradas nada, mas que Deus já gosta de nos usar, porque Ele nos fez detalhista e Ele precisa mostrar detalhes de cada situação que está se passando em cima dessa terra. E somos nós as pessoas, as profetisas, e vamos mostrar para as pessoas os detalhes. O homem com certeza está profetizando aqui, num tempo como esse, num todo. Aí nós chegamos com os detalhes. Você está percebendo isso? Está vendo isso que Deus está fazendo? Está vendo aqui? Está vendo ali? Porque nós temos essa capacidade dada por Deus. Então não vai poder faltar profetisa. O Senhor deixou profetas e profetisas para esses últimos dias. Diariamente você tem filhos e filhas profetizando. Agora também é um tempo perigoso pelo fato do que sabemos que tem aqueles que não são profetas da parte de Deus e que se infiltram no meio das dos profetas e profetisas, e você tem que ser atento também a isso. O discernimento para saber quem é que está falando mesmo, que vem da parte de Deus ou não. E aí a maneira de fazer isso, de saber disso, é quando você estuda a Bíblia, para quando o profeta falar, você saber se ele vem da parte de Deus ou não. Se você ficar somente esperando pela profecia de Dona Mariazinha, pela profecia do seu Zezinho, você vai ficar todo o tempo enganada. Pode ser um Zezinho que não é da parte de Deus, uma Mariazinha que não é da parte de Deus, e você ficar no engano. Mas se você prestar atenção à leitura da palavra, você estudar a palavra, você vai fazer como eu fiz certo dia. Certo dia eu estava no local e falaram para mim uma profecia e não estava na Bíblia. Eu cheguei e disse, não, a Bíblia fala assim e o profeta está falando desse jeito. Então eu não aceitei a profecia porque não estava dentro da Bíblia, mas porque eu sabia o assunto. Se eu não soubesse, eu ia sair dali toda pensando que estava abafando, atendendo o comando daquele profeta, a orientação dele. Mas como eu sabia
estudo a Bíblia, então quando vem um profeta que não vem da parte de Deus, eu já sei logo. Porque eu tenho a Bíblia já decorada, os versículos decorados. Tem outros que não estão decorados, mas que o Espírito Santo me faz lembrar, porque eu leio. E aí na hora que a gente estuda a palavra, mesmo que a gente não estiver lembrando, mas o Espírito Santo sabe que está arquivado, ele traz à tona e a gente vê logo. Essa profecia não é da parte de Deus, não está na palavra. Certo? Então não se esqueça, a gente ouve e a gente estuda. Porque é um tempo muito lindo, porque tem filhos e filhas profetizando, mas ao mesmo tempo um tempo perigoso, porque tem filhos e filhas que estão entrando no meio das filhas e filhas de Deus para trazerem mensagens que não são da parte de Deus. Então tenha cuidado. Mas não se esqueça, Deus pega o que é fraco e confunde os fortes. E é isso que ele está fazendo nesses dias. Pegando o que é fraco, que somos nós, e confundindo os fortes. E nós louvamos ao Senhor pela vitória de Israel através justamente de uma mulher. E não vai ser diferente nesses últimos dias. Nós, as mulheres que estamos como filhas do Senhor, profetizando, estaremos fazendo parte dessa grande vitória da igreja, que é vencer o pecado. Essa é a maior vitória, vencer o pecado. Esperando por Jesus. Santos, purificados, santificados. Quem é santo, santifique-se ainda. Apocalipse 21, versículo 11. Então a gente vai estar nessa vitória maravilhosa, vencendo o pecado. E antes de tudo, vencendo a nós mesmos. Na verdade, a gente tem aprendido sobre isso. Se eu venço o meu eu venço o pecado, eu sou vitoriosa para enfrentar as demais lutas. Mas se eu não venço o meu eu não venço o pecado, que força eu tenho para vencer as demais lutas que virão? Então comece vencendo a você mesma, vencendo o pecado. É essa a vitória da igreja. Cada vez que a gente vai vencendo o pecado, como igreja, como noiva do Senhor, estamos trazendo a vitória do povo de Deus, ou seja, da noiva do Senhor Jesus, vitoriosa, para a glória dele, porque ele já está vindo buscá-la. Com poder e glória, ele está vindo. Estejamos atentos nessa peleja, nessa luta contra o pecado. Vivamos uma vida de oração. É tudo que nós precisamos. Viver uma vida de oração. Beijo no coração.